Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as promessas de Deus, não propriamente as promessas, mas como alcançar essas promessas, porque é muito fácil falar delas, da mesma maneira que para os humanos é muito fácil prometer, também se torna fácil para eles basearem as suas crenças, as suas coisas nas promessas de Deus, mas sem conseguir alcançá-las, não é? E então é muito importante este assunto porque nós precisamos alcançar essas promessas. E essas promessas não são alcançadas de mão beijada. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. E eu espero que traga um pouquinho de luz às nossas vidas e também aquelas coisas que ainda não entendemos, que eu não entendo ainda, ou que também possam ser iluminadas para o nosso proveito e para a nossa santificação. Agora pedimos ao Senhor Jesus para nos abençoar. Senhor Jesus, abençoa-nos, Deus. Senhor, abençoa-nos nesta mensagem, com a tua vida, com a tua luz, te pedimos. Amém. Então, nós vamos distinguir aqui, primeiramente, não vou falar sobre isso propriamente, entre duas coisas, duas distinções. A primeira é da Bíblia, quando fala da promessa, a promessa. E depois, em muitos outros lugares, fala das promessas, no plural. E nós não queremos não serem a mesma coisa. Aliás, não são a mesma coisa, embora as duas estejam ligadas uma à outra. A outra coisa que nós precisamos distinguir aqui, mas eu não vou aprofundar esse assunto porque não creio que seja tão importante assim, e também não é muito claro nas Escrituras, é pouco, mas não o suficiente para nós fazermos um estudo acerca disso. É sobre herdar as promessas e alcançar as promessas, que são coisas, podemos dizer, distintas, mas tanto uma coisa como outra são alcançadas da mesma maneira. Isto é, nós lemos, por exemplo, que Isaac herdou a promessa, mas não herdou a terra. Isto é, quer dizer, ele não se apoderou da terra, ele só herdou a promessa. Quer dizer que a promessa foi de Abraão para Isaac, para Jacó e para Davi e por aí fora, foi até Cristo, não é? Até as coisas se concluírem, se concretizarem. E então nós lemos isso e também lemos que há pessoas que alcançam a promessa. Eles não somente herdam a promessa que vão alcançar, mas alcançam a própria promessa em si. Porque eu posso ter uma promessa comigo que eu herdei dos meus antepassados, seja do que for, pode ser promessa da vida eterna, quer dizer, essa promessa, imagina que essa promessa foi dada, na verdade ela foi dada a Abraão, e de Abraão passou para Isaac, mas eles herdaram somente a promessa. Apesar de que a Bíblia fala que eles também alcançaram Cristo. Nós lemos isso, por exemplo, o Paulo fala isso em 1 Coríntios 9 ou 10, salvo erro, que ele diz lá que as pessoas no deserto comeram do maná do céu, que é Cristo, não é? Então, mas não é sobre isto que eu vou falar, mas há que distinguir estas duas coisas, estas coisas, a promessa e as promessas, também herdar a promessa e alcançar a promessa, que não são a mesma coisa. Mas, como eu disse, não quero entrar muito nesse assunto porque não creio que seja relevante, e a não ser que seja para algum teólogo mais contencioso, não é? Mas ou por motivos de querer saber somente, mas
creio que para o Evangelho não é tão importante assim, para a nossa vida pessoal. O que é importante aqui é saber que tanto o herdar da promessa como o alcançar da promessa têm as mesmas condições, isto é, há que cumprir as mesmas condições tanto para uma coisa como para outra. Então nós vamos nos focar um pouquinho aqui nas condições para alcançar uma coisa ou outra, não é? Tanto nós como os nossos antepassados tiveram que passar. Antepassados da fé, claro, não é? Os antepassados, os pais da fé. Eu digo antepassados porque me considero um filho de Abraão, por ter a minha vida estar conciliada com o Senhor Jesus. Bem, nós lemos, por exemplo, em Hebreus 6, 12, diz assim, Paulo falando, cremos que é Paulo, diz assim, mas nós desejamos de cada um de vós o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da fé, para completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência, nós poderíamos acrescentar aqui a obediência também, mas ele diz fé e paciência, que a fé e a obediência são uma e a mesma coisa, diz que pela fé e a paciência herdam as promessas. E depois também, eu não vou falar agora sobre a negligência, sobre ter esta certeza de esperança até o fim, e vou falar somente sobre isto das condições para herdar as promessas. E depois nós lemos também em Hebreus 11, 33, falando lá dos pais da fé, dos heróis da fé, diz assim, os quais pela fé venceram reinos, não é? Abraão venceu um reino, reinos maiores do que ele, com 300 soldados. Pela fé, eles praticaram a justiça, quer dizer que a justiça, o ser justo, não é? Nós nos tornarmos justos, tem que ser uma obra da fé, uma obra conseguida pela confiança no Senhor Jesus e juntando com o Senhor Jesus, nós e ele e nós. E também diz lá, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões e por aí fora, mas eu queria só realçar esta palavra, alcançaram as promessas. Então nós vemos aqui que num versículo diz lá, herdaram as promessas, ou herdam as promessas, e o livro de Hebreus está cheio disso, e em outros lugares também, e depois diz ali também que alcançaram as promessas. Bem, nós hoje alcançamos as promessas, temos o dever de as alcançar. Em todo o caso, existem evangelhos hoje muito banais, que na verdade não são o evangelho verdadeiro, são evangelhos falsos que distribuem promessas para todo o mundo, e nós vemos que cada culto, cada coisa, sempre distribuindo promessas, promessas que parece que estão ali num redondel, numa rotunda, andando sempre a mesma volta, pregando sempre a mesma coisa, falando sempre do mesmo assunto, nunca dão o passo seguinte, que é alcançar a promessa. E quando alcançamos uma certa promessa, deveremos continuar o nosso caminho, alcançando outra e outra, mas a maior parte dos evangelhos de hoje é uma coisa repetitiva de prometer e nunca alcançar. E nós precisamos, além de estarmos fartos desse tipo de evangelho, nós precisamos saber que são evangelhos falsos, porque o verdadeiro evangelho dá-nos a capacidade, torna-nos capazes, nos capacita para alcançarmos aquilo que Deus prometeu. Bem, nós vemos, por exemplo, em Abraão, quando Deus falou mais tarde, no final da vida, depois daquela aprovação
cerca de 25 anos, que ele estava à espera de um filho e não chegava o filho, até que teve o filho da velhice dele. E em certo, no finalzinho do seu crescimento espiritual, digamos assim, lá em Gênesis 18, no versículo 19, Deus diz assim: eu tenho conhecido Abraão, e ele vai ordenar os seus filhos, a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor. Quer dizer, Deus disse isto não no início da sua caminhada para Canaã, para a Terra Prometida, mas disse isto no finalzinho do seu crescimento. Quer dizer, não é finalzinho, mas um pouco antes de Isaac nascer, ou quando Isaac nasceu, creio eu. Quando Isaac ia para nascer, agora não estou aqui com a Bíblia aberta, mas em todo o caso diz assim: ele vai ordenar os seus filhos depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, não é? Muitas pessoas esquecem desta palavra do juízo, que é julgar as coisas que estão ao nosso redor, e que é muito importante, principalmente agora. E diz assim: para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo aquilo que ele tem falado. Então vemos aqui dizer: para que o Senhor faça chegar a Abraão tudo aquilo que ele tem falado. Quer dizer que ele não herdou a promessa de mão beijada. Ele foi preparado, ele foi transformado, ele foi consolidado, ele tornou-se na pessoa que iria cumprir no futuro. E por isso é que diz: para que Deus faça vir sobre Abraão aquilo que lhe tem falado, aquilo que lhe tem prometido. Bom, eu não mencionei aqui, mas existe outra parte, algo mais que se pode alcançar a isto, que eu não vou propriamente falar muito sobre isto, que é o consolidar das promessas, que é o confirmar das promessas. Quer dizer que nós já alcançamos a promessa e no dia a dia as coisas vão se confirmando e andando e confirmando e crescendo ainda na vivência daquela promessa, com o cumprimento daquela promessa. Nós não vamos nos estagnar só porque recebemos, só porque alcançamos a promessa. Nós vamos agora viver com essa promessa, dando fruto, consolidando a vida, consolidando os nossos passos, o nosso coração, e, como a Bíblia diz lá, confirmando as promessas. É uma outra etapa, mas de momento não vou querer abordar muito esse assunto, porque senão tornar-se-ia um estudo muito longo. Em todo caso, mas tenhamos isso em conta, que além do herdar a promessa, alcançar a promessa, existe também o confirmar da promessa numa vida pós-alcançar, depois de havermos alcançado. Então, num outro estudo que nós fizemos aqui, nós falamos um pouquinho sobre o que é a obediência, de ter um coração afim de Deus, de ter algo nas condições que é necessário para recebermos a promessa, que é a vida de Pentecostes. Que o Senhor Jesus João preparou as pessoas para o Senhor Jesus preparou as pessoas para Pentecostes. E de Pentecostes preparou as pessoas para o céu, obviamente, mas não vamos... E João ainda fala mais à frente, numa das suas cartas, que diz assim: depois disso não sabemos o que vamos ser, não é? Mas em todo o caso, vamos começar deste início. A mentalidade da pessoa, o coração da pessoa, tem que estar afim, não pode ser um coração contrariado, ou contrário, ou adverso, ou
uh, ou como é que é, qual é a palavra agora, adverso, mas também tipo contradizente, não é? Ainda que não seja 100% contradizente, mas que haja lá uma falhazinha, uma certa relutância, uma certa contrariedade a respeito do mandamento puro. Nós estamos a falar agora do mandamento quando ele é puro. Então, o nosso coração, a nossa vida e o mandamento de Deus precisam ser uma e a mesma coisa. Então, isso é o ponto onde podemos alcançar a promessa. Não vou falar das promessas ou qualquer outras promessas que Deus possa falar, mas de uma maneira ou de outra há sempre uma preparação para sermos fiéis. Há promessa, e ninguém é fiel depois de receber se não for uma pessoa fiel, se não houver fidelidade concretizada dentro do coração, se não houver sinceridade concretizada, estabelecida, já com raízes profundas na vida da pessoa, se não houver já uma firmeza, uma naturalidade, uma forma de ser que seja o próprio mandamento, que seja a própria sinceridade, que seja... Porque há pessoas que dizem, não, agora vou ser sincero, mas não é assim que funciona. A pessoa é sempre sincera por aquilo que o coração é. Porque ainda hoje estive pensando nisso, existem pessoas que obrigam o seu coração a ser aquilo que as suas palavras cantam. Por exemplo, eles cantam e começam a puxar pelo coração para que naquele momento esteja condizente com aquilo que estão cantando. Isto é, quer dizer, parece um vômito, não é? As pessoas estão puxando pela coisa. Mas é diferente quando é o coração que puxa pelas palavras. Quer dizer, o coração está afim, o coração tem coisas para expor, para explicar, para cantar, para manifestar, e as palavras saem. É muito diferente este tipo de vida. E o que eu vejo hoje, principalmente em crentes que se dizem os mais sinceros e que muitas vezes parecem ser sinceros, é que eles tentam conjugar o seu coração com aquilo que cantam, com aquilo que leem. Quer dizer, está tudo no fundo é a carroça puxando pelos bois, não é? Não é os bois que estão puxando a carroça. Isso não funciona com Deus, porque isso é encobrir aquilo que o coração é verdadeiramente. Essa pessoa não é sincera com ela própria nem com Deus. O seu coração não está afim. Agora é o seguinte: uma pessoa contrariada no mandamento, contrariada naquilo que Deus quer, contrariada de forma... Eu posso obedecer contrariadamente, não é? A obediência até tem o seu mérito, mas a questão é que o coração tem que ser a própria obediência. É um coração que deseja ardentemente o mandamento, que busca o mandamento. Por quê? Porque é o desejo profundo do coração. É aquilo que nós lemos no Salmo 119. Senhor, até quando eu desejo os teus mandamentos, mais do que os guardas desejam o raiar do dia, os guardas noturnos, não é? Então, este coração estando afim é o ponto onde a pessoa está pronta a receber a promessa. Eu não estou a falar das promessas do plural. E esta promessa, por exemplo, nós lemos, como já citei noutros lugares, em Atos 5, que diz lá que o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, àqueles que lhe são obedientes. Então, é preciso ver que existe aqui o Pentecostes, não é para qualquer um. É para pessoas fiéis, pessoas que já se tornaram o próprio mandamento, pessoas que são conformes, estão em conformidade com o coração de Deus. Então,
A questão é o seguinte: ninguém gosta de viver com uma pessoa contrariada. Isto é, nem num casamento, nem no trabalho, nem em lado nenhum. Ninguém gosta de viver com uma pessoa contrariada, que está cheia de contrariedades. E isto não porque não é a questão do gosto, é porque não é possível trabalhar, ser companheiro, trabalhar em conjunto com uma pessoa contrariada, porque há sempre qualquer coisa, a pessoa não faz, também não deixa fazer, não é? E a mesma coisa entre nós e Deus, não é possível nós entrarmos no Evangelho ou querermos viver o Evangelho com o coração contrariado. Deus não vai aceitar uma coisa dessas. O coração tem que ser o próprio mandamento, tem que ser igual, tem que estar na mesma, tem que ser tem que ser o mesmo espírito, tem que ter o mesmo espírito, não é? Então, viver com uma pessoa contrariada é o mesmo que destruir aquilo que nunca se construiu. Ou tentar construir e alguém estar a derrubar. Não dá, não funciona. Não é? As coisas não saem bem. E por aí fora. Então, agora a pergunta surge assim, mas o que é uma pessoa contrariada? Uma pessoa... Há vários tipos de contrariedades nas vidas das pessoas. A primeira delas, o mais sério, o mais grave, é quando o coração da pessoa é oposta ao mandamento. Isto é, o coração da pessoa não é amor, o coração da pessoa não é obediência, não tem aquele desejo do mandamento, de saber, de conhecer, não é saber, mas conhecer profundamente o que é o mandamento, como é que ele funciona, como é que se alcança. E quer dizer que a pessoa, no fundo, ela está a tentar viver o Evangelho sem o coração. Ora, mas o coração está noutra coisa. Por quê? Porque tem medo de ir para o inferno, tem medo de ser mal vista na igreja, ou não gosta de ser mal vista na igreja, não gosta de ser mal vista. Existem motivos maus por trás, ou motivos não bons por trás daquela vivência na igreja. Quer dizer que a pessoa não tem um coração afim, verdadeiramente afim do mandamento. Ela está na igreja, lê a Bíblia toda, tudo contrariado, quer dizer, há pessoas que pegam na Bíblia assim, com uma alegria, com um desejo tão grande, não é? Que não tem nada a ver com obrigação, que não tem nada a ver com o receio de perder, mas tem a ver com o amor de alcançar, com o desejo de alcançar, amor por aquilo que Deus quer dar. Então, este é o mais grave, é que a pessoa tem um coração contrariado, quer dizer que é contrário ao mandamento, não está afim do mandamento, mas tenta por outras vias pular o muro para dentro do aprisco das ovelhas. Isto é, ela não quer entrar pela porta, pula o muro lá para dentro. E nós sabemos que o Senhor Jesus disse, aquele hipócrita, o que é que fazes aqui? Todo ele vestido de vestes nupciais, pulou o muro para dentro sem convite, para dentro do casamento da noiva e o noivo, e Deus vai pegar nele e lançou-o fora para ser condenado juntamente com os hipócritas e fingidos. Então nós temos que ter este cuidado de não termos um coração contrariado dentro do mandamento da nossa vida. Agora tenho que virar outra face, agora parece uma obrigação e não é uma coisa natural na pessoa, não é? E nós precisamos ter a naturalidade de Deus, nós precisamos ser naturais na nossa vivência com o Senhor Jesus,
Pronto, este é o primeiro. Existem outras pessoas contrariadas, não propriamente contrariadas a nível do mandamento, que não são contrárias ao mandamento, isto é, são boa terra, não é? E semente que cai lá cresce, são boa terra, mas elas são contrariadas, estão contrariadas com outras coisas, por causa de outras coisas, isto é, elas têm espinhos em terra boa, onde a semente brota. Então, esses espinhos sufocam a boa semente. E é interessante saber que o Senhor Jesus não disse que o diabo sufoca essa semente, que a perseguição sufoca essa semente. Isto é, não existe nada neste mundo capaz de sufocar essa semente. Só existe uma coisa: as preocupações desta vida, os afazeres desta vida, são a única coisa que consegue sufocar essa semente. Então, e é pena que muitas pessoas culpem o diabo pela falta de fruto nas suas vidas. Só mostra o quanto as pessoas estão enganadas a esse respeito. A questão aqui é que nós podemos estar contrariados não contra o Evangelho, mas contrariados noutros assuntos, por causa de outros assuntos, por causa de outros problemas, não é? E nós, quando vamos ter que falar com Deus, nós não estamos em condições de estar afim dele, de condições de estar ouvindo, porque o nosso sistema, o nosso ouvido, o nosso coração, o nosso pensamento está noutra onda, está noutro lugar, sendo contrariado por espinhos que sufocam a palavra de Deus. E o Senhor Jesus é a própria palavra, então ele pode ser sufocado dentro do nosso coração. Isto é outra forma outro tipo de contrariedade que nós podemos achar no coração das pessoas. Então ninguém gosta de viver ou trabalhar, vamos dizer assim, ninguém gosta de trabalhar ou de conviver com uma pessoa que está contrariada sempre com outras coisas, não é? E eu sempre acreditei, sempre preguei para as pessoas dizendo assim: olha, eu estou no meu quarto orando, falando com o Senhor Jesus, e nesse momento imaginemos, não é, que há um terremoto, um tremor de terra lá na rua. Eu não posso, de maneira nenhuma, deixar o Senhor Jesus só porque temos um tremor de terra. Eu vou continuar naquilo que estava fazendo. Não vou deixar que aquela contrariedade me tire do meu posto, não é? E é aquilo que, creio que foi Abacuque, que disse assim: eu estarei no meu posto, vendo o que ele me diz, não sairei de lá. Eu lembro de uma senhora conhecida minha, que estavam num certo acampamento, onde a palavra, tinha um género de seminário, mas era um acampamento onde cada um tinha a sua tenda. Tendas, de verdade, não eram cabanas, eram mesmo tendas. E o que aconteceu é que todos estavam ouvindo a palavra, na palavra, e quando estavam dentro do culto, digamos, não é? Houve uma tempestade, um vento muito forte na rua. Isto aconteceu há poucos anos atrás. Um vento muito forte na rua. Então, todas as pessoas que estavam dentro do culto saíram a correr com medo de que a sua cabana, as suas coisas voassem com aquele vento tão forte, com aquela tempestade toda. Mas essa senhora conhecida, ela continuou sentada na cadeira, sem preocupação nenhuma. Ela ficou olhando para as madres e disse: mas por que estas pessoas estão indo correr? Nós estamos aqui com aquilo que importa, por que foram lá para fora a correr? Atrás das suas coisas, dos seus bens que estão dentro das cabanas, ou das tendas. Para que tudo isso? Ela ficou admirada com aquela reação das pessoas.
Mas o mais interessante, sabem o que é que foi? É que todas as tendas voaram com o vento, foi tudo embora. A única tenda que ficou em pé foi daquela senhora. Então, nós temos que saber que nada pode contrariar, perturbar, porque uma pessoa perturbada acaba sendo sempre uma pessoa contrariada, não é? Porque ela tem outras coisas na mente, não quer estar ali, não quer ouvir aquilo, que não dá, ainda que a terra seja boa, ainda que o coração seja bom, aquela contrariedade, aquela preocupação, aquele problema não deixa que o coração se extravase, que o coração esteja 100% afim ou 100% atento, 100% buscando aquilo que importa para a verdadeira vida. Então, nós temos que ver que estas contrariedades, qual seja de que tipo for, são um problema para alcançar as promessas. Então, nós temos o problema de que estes espinhos só saem sendo queimados, sendo derrotados, sendo destruídos, não é? É possível isso acontecer. O problema é que nem todos fazem, nem sabem como. Porque se eu tenho esse problema e eu estou dos meus joelhos orando, estou pregando, seja do que for, eu não vou deixar perturbar por nada mais. Não é? Nós lemos, por exemplo, do apóstolo Paulo, não vem na Bíblia, mas vem nos escritos de Paulo, que ele estava preso em Roma e no dia que ele foi morto, ele estava pregando a mensagem, estava dando uma mensagem, quando apareceram lá dois soldados, creio que foram dois soldados, já não me lembro bem, mas creio que eram dois, chegaram lá no momento que ele estava pregando, disseram ao Paulo que ele tinha que ser levado porque o imperador mandou buscá-lo e ele para ser decapitado naquele dia. O que Paulo pediu foi: olha, posso terminar a minha mensagem? Ele terminou a mensagem dele, não falou na perseguição, não falou no que lhe poderia acontecer, não pediu oração aos irmãos, não fez nada. Ele terminou a mensagem que Deus lhe tinha colocado no coração. Quando terminou a mensagem, ele olhou e viu que os guardas se tinham convertido. Eles estavam em profundo arrependimento. Eles estavam pedindo, suplicando, pensando, perguntando se havia alguma hipótese de eles serem salvos. E é óbvio que Paulo orou com eles, entregou-se e foi. Os soldados levaram-no porque tinham que ser obedientes ao seu rei, não é? E Paulo foi decapitado nesse dia. O que eu quero enfatizar aqui é que Paulo não disse: oh irmãos, orem por mim, agora vieram buscar, eu posso ser morto hoje, não sei o que é que vai acontecer. Paulo não disse nada disso. Ele pregou a mensagem que tinha no coração, que tinha preparado. Foi até o fim com a mensagem. Então, irmãos, isto é o que conta na nossa vida. Isto é uma pessoa pronta. No caso, Paulo estava pronto para ir para o céu. Mas é uma pessoa pronta também. A pessoa, para ser pronta para receber uma promessa, tem que ser uma pessoa assim. A pessoa pronta na busca e para receber o próprio poder de Deus, o próprio poder da graça, né? Na plenitude de Pentecostes, precisa ser uma pessoa deste tipo. Não precisa ser uma pessoa que se deixa levar por qualquer vento de perigo, qualquer vento de doutrina, qualquer vento de barulho. Hoje em dia, as pessoas estão a ler a Bíblia, basta o telefone tocar, um celular tocar, para se levantarem e deixarem a Bíblia ali. Aí perguntamos qual é a coisa mais importante na vida dessa pessoa. Não só nós perguntamos isso. Deus vê isso. Não é? Eu estou orando, o celular toca. Eu deixo a minha oração para atender. E mostro onde está o meu coração. Não é? Bom, eu queria ver
se o seu filho estivesse em perigo de vida, um carro a passar que ia colhê-lo, se você e o celular tocasse, você ia atendê-lo e deixar o filho lá ser atropelado. Pode ser que haja pais desse, eu creio que é possível, tudo é possível neste mundo, não é? Mas como é que é possível alguém abandonar o seu posto, a sua oração, a sua meditação da Bíblia, só porque ouviu um celular tocar, só porque ouviu um barulho lá fora, só porque ouviu o barulho de uma bala perdida por aí? Não pode ser. Nós temos que ter um coração que é só de Deus, que é só do mandamento, que pertence somente a Ele. Então, quando nós estivermos aptos a receber as promessas, ou a receber a promessa, que é, no fundo, quando fala da promessa, fala do Espírito Santo, na abundância de Pentecostes, nós temos que ter pessoas dessas firmadas na palavra, firmadas em Deus, pessoas que não se abalam com nada. E quando estão sentindo abaladas, elas vão orar, elas vão, ajoelham-se, aconselham-se com Deus e buscam aquilo que é importante. Bem, quando nós lemos as cartas de Paulo, ele diz mesmo assim, por exemplo, em 1 Coríntios 9, ele diz lá: não sabeis vós que num estádio todos, na verdade, correm para ganhar, mas só um é que leva o prémio. Isto não significa que na corrida evangélica só um é que vai ser salvo. Não é isso que ele quer dizer, não é? Isto quer dizer que nós vamos conviver com Deus, mas nós salvamos individualmente. Ele diz assim: correi de tal maneira que vocês alcancem esse prémio, para que possam alcançar esse prémio. E depois também diz uma coisa aqui. Ele diz assim: todo aquele que luta, quer dizer, aquele que está no exército, está numa luta qualquer pelo seu país, ou seja do que for, ele diz: de tudo se abstém. Isto é, ele não leva nada consigo, não leva saudades consigo, não leva cargas que não deve levar, e eles de tudo se abstêm. Para quê? Para poderem alcançar uma coroa corruptível. Agora, imaginem nós que estamos tentando alcançar uma coroa incorruptível, que não somos capazes de abandonar nada, abster de quase nada. Ou, no fundo, não conseguimos nos abster de tudo. Conseguimos abster de algumas coisas. Então, este tipo de pessoa contrariada, de tipo de pessoa que não está 100% ali, não está de coração, ele não está a falar só de mentalmente, mas de coração, não está 100% naquilo, como é que esta pessoa vai alcançar qualquer coisa de Deus? Nós nem vamos falar na fé, porque muita gente hoje não tem fé, irmão, vais alcançar. Mas a fé não é a única coisa, não é a única condição. Porque a fé falsa não vai alcançar nada. Existem outras condições. Porque se eu vou ter fé estando em plena comunhão com Deus. Agora, a fé que não é fruto do Espírito, de uma comunhão com o Espírito Santo, não é fé. É uma fé naufragada. Essa fé naufragada nunca vai trazer vida por estar naufragada. Então precisamos ter cuidado com isso. Por exemplo, em 2 Timóteo também, Paulo diz lá a mesma coisa. No capítulo 2, no versículo 4, diz assim: ninguém que milita vai se embaraçar, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vou ler de novo. Ninguém que milita, vou dizer de novo, desculpem. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de que consiga ser agradável, consiga agradar aquele que o alistou para a guerra. Não é?
E Paulo fala muito nisso. Em Filipenses 3 também ele diz assim: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da plena vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Se não tiver em Cristo Jesus, não vai alcançar. E ele depois também em Coríntios ele diz lá: ora, amados, purifiquemo-nos, pois, já que temos estas tais promessas, vamos nos purificar de toda a imundícia, daquilo que nos pode contaminar, daquilo que nos pode retirar do sério, de tudo. Ele diz: de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não é no temor do temor de terra lá fora, entende? É no temor de Deus. Se eu estou com medo do tremor de terra, eu não temo Deus. Eu temo o tremor de terra. Não é? Se eu temo o tiroteio na guerra, eu não estou temendo Deus. Eu estou temendo o tiroteio na guerra. Então vamos ter o cuidado de vermos que para alcançarmos estas promessas, precisamos ser pessoas não somente afim das promessas, mas pessoas preparadas para mais tarde, ou para a partir de um certo momento da sua vida, conseguirem viver e conviver com esta promessa exclusivamente. Eu quero frisar a palavra exclusivamente, somente. Eu não vou falar sobre muitos outros tipos de coisas que nos podem tirar do sério, não é? Mas no seu joelho, no seu coração, na sua sinceridade diante de Deus, vá buscar não somente os pecados, né? Porque o pecado deveria estar já extinto na vida dos crentes, não é? Porque o pecado é provavelmente das coisas assim que não deveria sequer ser um problema para um crente mais. Para uma pessoa que tem uma convivência real com Deus. Não estou a falar da tentação, estou a falar do pecado em si, do transgredir. Mas existem outras coisas, além destas contrariedades, duas coisas que eu mencionei, da contrariedade de raiz, de coração, que não está a fim do mandamento, mas muitos dessas pessoas pulam o muro, outros rejeitam, vão embora, outros matam para não ouvir, não é? Como os fariseus mataram Estevão porque não queriam ouvir aquilo. Outros não, outros ouvem, mas pulam o muro, não é? Para entrar dentro do aprisco, mas não, o coração que têm vai com eles, o coração contrariado, está contra estas coisas. E digo-vos mais, este coração, isto não se fabrica. Não é eu forçar o coração a ser assim, não. É eu alcançar Deus, na minha sinceridade, na minha espontaneidade, com calma, em paz, Deus revelando as coisas, dando-me luz sobre as coisas, e eu estando juntando com Ele. Se eu não estiver a fim de Deus, ou em certos aspectos, eu vou buscar para que eu seja transformado. Eu não me salvo a mim mesmo, mas eu vou buscar essa salvação. A salvação dessa coisa, eu vou ser salvo dessa coisa que me perturba. Então, é assim que se alcançam as promessas, porque Deus não vai dar o que é promessa. Vamos falar da promessa do Espírito Santo, que é a essência de Deus. O Espírito Santo é a própria vida de Deus. Então Deus não vai entregar a sua própria essência, a sua própria vida a uma pessoa que não vai ser obediente e fiel a Ele. Não é? Por que Deus há de conviver sempre com essa pessoa em constante conflito? Nós lemos em Gênesis que Deus diz lá: o meu espírito não vai estar sempre a guerrear com o ser humano. Não pode, não funciona. Não é? Ele diz isso em Gênesis. Então nós temos que ver que estas coisas são alcançadas. Não somente a promessa é alcançada, mas as condições, o preparo, aquilo que nós devemos nos tornar é alcançado também.
Não só alcançado, mas é trabalhado também, tendo o coração a controlar e a mandar naquilo que nós somos, não é? Porque a raiz da árvore precisa ser a essência da árvore. Não é forçar o ramo ou a árvore em si a dar fruto que ela vai dar fruto. Não, é tratar da raiz. E muitas pessoas não tratam da raiz, tratam da beleza da árvore em si. É por isso que muitos murcham na igreja. É por isso que nós vemos as igrejas hoje no estado em que estão, com doutrinas falsas, com pessoas, já nem vou dizer mornas, não é? Mas menos que mornas, pessoas falsas. Falsas a nível de evangelho, pregam as coisas erradas. Porquê? Porque elas não têm uma convivência com Deus. E aquele fruto só mostra o quão afastados eles estão de Deus. Porque se estivessem juntinhos de Deus, não dariam aquele tipo de fruto. Bem, Deus amolece o coração, inicialmente. Deus instrui o coração. Deus transforma o coração. Mas esse coração somos nós. Eu não vou transformar o meu coração sem colocar esse coração na luz, sem reconhecer na minha sinceridade. Porque muitas pessoas têm medo de olhar para o próprio coração. Ai, que coisa mais feia, vou ignorar isto. Ignorar não resolve. O que resolve é a sinceridade. Senhor, estou aqui batendo no peito, eu sou assim, mas eu vou ser diferente. Como? Alcançando o poder da graça, alcançando Deus, porque Deus prometeu transformar-me. Como vemos, nada destas coisas são alcançadas pelo poder da decisão da pessoa. Eu agora vou decidir ser bonzinho. Não é assim que funciona. Não é? Eu vou me aproximar de Deus sabendo que não sou bonzinho. Sabendo que tenho certos problemas. Ainda há dias falei com um amigo sobre estas coisas. Dizer, olha, mas não importa qual é o pecado que a pessoa tem. Porque a sociedade hoje condena um pedófilo, condena, e justamente, claro, né? Condena uma prostituta, condena uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, né? Condena o assassino, condena o mentiroso, e ainda bem que faz isso, mas em todo o caso, nós não nos estamos guiando por aquilo que a sociedade ou por aquilo que a sociedade impõe sobre nós. Nós vamos ver que temos um poder da graça de Deus, o poder ativo de Deus, que é a graça de Deus. O poder de Pentecostes é a graça em movimento, é a graça em ação, que pode transformar o pedófilo na pessoa mais santa que existe, que pode pegar numa prostituta e torná-la mais pura que uma virgem, não é? Pode pegar num gatuno, numa pessoa que rouba, pode pegar num corrupto e tornar essa pessoa a mais generosa que existe. É possível. Não é só possível, não é somente possível, é necessário, mas está ao nosso alcance. Então nós vamos trabalhar no nosso coração para sermos umas pessoas que se tornam afim de depois, mais tarde, conseguir viver e conviver com a promessa, juntando com o Senhor Jesus e Ele conosco. Então, vamos ter isto em atenção. Ninguém vai estar em Deus e Deus nele sem um coração igual. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é possível. Deus não vai andar, não vai conviver um coração de alguém contrariado, seja de que maneira for, seja que tipo de contrariedade for. Então, tanto para herdar a promessa, quanto para
alcançar a promessa, seja o que for, as condições são as mesmas. Não é? Abraão tinha uma promessa. Essa promessa foi herdada. O, não foi a única coisa que foi herdada foi a promessa. Nada se concretizou. Mas para ele passar a promessa para a sua geração, para a geração seguinte, para a sua descendência, ele teria, conforme nós lemos, que ser uma pessoa que fosse capaz de passar a vida com Deus também. Porque essa vida, essa convivência com Deus, esse Deus estar afim da pessoa também, e serem uma e a mesma, terem um e o mesmo coração, isso é o que vai fazer com que a pessoa consiga viver com a promessa ou viver com aquilo que foi prometido, não somente com a promessa. Então, vamos ter isto em atenção, porque nós não podemos ser negligentes. Porquê? Porque sendo negligentes não vamos transformando o nosso coração. Nós não, vamos nos ocupando com coisas. Eu não estou a falar que eu não me devo ocupar com o meu emprego. Não, eu posso fazer isso. Mas o meu coração está com Deus, no emprego. Meu coração não está no emprego por causa. Eu não quero levar Deus para o meu emprego porque o emprego preocupa. Não. Eu quero que o meu emprego se encaixe em Deus. Porque se não se encaixar em Deus, eu não quero aquele emprego. Então, as promessas precisam ser confirmadas depois, mais tarde. E é isso que Paulo fala, por exemplo, em Romanos 15, no versículo 8, ele fala lá, para que se confirmassem as promessas feitas aos pais, não é? E depois também em Hebreus 6:9, Paulo diz assim, nós esperamos de vós, irmãos, de melhores coisas, aquelas coisas que acompanham a salvação. Ainda que Paulo estivesse falando daquela maneira, né, que as pessoas poderiam perder-se no meio do caminho, seja quando for. Em todo caso, vamos ter em atenção que nós não podemos estar a viver da maneira que queremos, sendo que nós temos que fazer a vontade. Aliás, não é só fazer a vontade de Deus. Nós temos que ser a própria vontade de Deus. A nossa vontade precisa ser a de Deus. É muito mais do que eu agora, o meu coração está contrariado, mas eu vou fazer aquilo que Deus quer. Não. O meu coração precisa estar naquilo que estou fazendo. Aquilo que Deus quer é o que eu mais desejo, é a minha alegria. E aí nós temos que chegar. E para nós alcançarmos as promessas de Deus, porque cada promessa tem as suas condições. Não importa se é a promessa de Pentecostes, do Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, ou outra promessa qualquer que tenha a ver com, seja com o que for, com o nosso dia a dia, com outras coisas. Nós precisamos ter a preparação adequada, precisamos ter a devida preparação para que essa promessa possa ser alcançada e não só, que depois possa ser confirmada, nós possamos viver com ela, porque existem aquelas pessoas, por exemplo, imaginemos uma pessoa pobre, estou a falar humanamente agora, não é? Uma parábola. A pessoa é pobre, nunca viveu com dinheiro, nunca conviveu com dinheiro, nunca conviveu com riqueza ou com luxo, seja o que for, e acontece que de repente ela torna-se rica. E nós vimos que essa pessoa que se torna rica de repente, ela não sabe viver de outra maneira que não seja aquela maneira que ela viveu. Ela imaginava a riqueza, desejava a riqueza, mas não desejou o coração, a, 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 a mentalidade de alguém
e consegue viver normalmente com aquela riqueza, como se nunca tivesse vivido de outra maneira. E nós lemos, por exemplo, houve umas estatísticas que eu li há um tempo atrás sobre as pessoas que ganharam aqueles prémios grandes nas lotarias e no Brasil dizem que é a Mega Sena, no Brasil dizem que é em Portugal dizem que é o Totoloto e seja o que for, não é? Então, as estatísticas houve um investigador que foi verificar como é que viviam essas pessoas depois de alcançarem essa fortuna assim de um dia para o outro. E ele disse que todas elas estavam deprimidas, não sabiam mais viver, eram pessoas instáveis, ora compra, ora vende, não sabiam o que fazer, e nenhuma delas alcançou firmeza na sua vida. E isto é algo que nós podemos transportar para a nossa vida espiritual. Quando nós recebemos o poder de Deus, nós precisamos ser pessoas que possam conviver com esse poder de forma firme, natural, como se nunca tivessem vivido outra vida. Como sendo a vida. Nós somos pobres espiritualmente. E nós nascemos, aliás, não nascemos somente pobres espiritualmente, nós nascemos mortos espiritualmente. Nós vivemos neste mundo espiritualmente. E quando Deus se aproximou de nós, Ele vai nos dar outra vida com a qual nós precisamos conviver. Vida que precisa ser consolidada, precisa ser confirmada no nosso dia a dia. Então, viver e conviver com essas promessas é muito distinto de viver da maneira que nós vivíamos antes. Isto é, com a mentalidade que nós tínhamos anteriormente. Então vamos ver que alcançar estas promessas significa nós limparmos a nossa vida, nós aprendermos a conviver com Deus, nós ganharmos a fidelidade, porque a pessoa que se torna fiel naquilo que é pequenininho, o que conta não é o tamanho da coisa, mas é a fidelidade em si. Porque fiel numa coisa pequenina significa uma grande fidelidade. Não é? Então, fiel a Deus num problema grande significa uma grande fidelidade. Porque eu sou fiel a Deus. Então, estas coisas, a fidelidade precisa ser alcançada. A obediência precisa ser a nossa natureza, precisa ser a nossa alegria. O mandamento precisa ser o nosso coração. O nosso coração precisa ser um mandamento. Não somente estar afim, mas o próprio coração é o mandamento de Deus, é o amor. Não é? Nós não vamos decidir agora amar de repente, não, nós somos o amor. Então nós agimos em conformidade com aquilo que Deus nos fez, ou nos refez, de acordo com o novo nascimento. Porque há muita gente aí que diz que nasceu de novo e nós não vemos novidade nenhuma nas suas vidas. Não é? A vida continua, só mudou de mentalidade, lê mais a Bíblia, vai à igreja, mas dentro de casa, nos seus negócios, as coisas não se... Bem que, mesmo que sejam, tentem ser honestas e sinceras, o seu coração não está naquela sinceridade. Por isso é que elas se gabam muito ou falam muito naquilo que se fazem, que eles querem se mostrar. Na verdade não querem somente mostrar-se a outras pessoas, mas querem se mostrar a elas próprias. E isto não funciona assim. Então, olha, vamos ver a nossa vida, porque nós precisamos ser preparados para receber cada promessa, nós estarmos afim de Deus após havermos recebido cada coisa. E essa promessa pode ser a promessa do próprio Pentecostes, aquilo que a Bíblia chama de a promessa, e podem ser outras promessas quaisquer, não é? Imaginemos que eu não tenho filhos, como Abraão não tinha filhos, e Deus me prometeu um filho.
Só que eu preciso preparar a minha vida de modo a que aquele filho, vindo de Deus, seja de Deus. Então, eu preciso estar preparado, não somente a ensinar, mas preciso estar preparado a viver, preciso estar a viver de tal maneira com Deus que eu não preciso de palavras em casa. Isto é diferente daquilo que nós possamos pensar. Vamos nos empenhar em ser de Deus, em pertencer a Deus, em viver com Ele, seja de que maneira for. José vivia com Deus de tal maneira na prisão, que de um dia para o outro ele foi para o trono do Egito, assim, por assim dizer, e ele não mudou em nada, porque José poderia ter mandado buscar o pai dele, a família, assim que se tornou rei, mas não, ele fez aquilo que Deus queria. Ele esperou os 7 anos de vacas gordas. Ele sendo a pessoa mais poderosa do mundo na altura, ou mais poderosa, no mínimo mais poderosa do Egito, ele poderia ter facilmente mandado buscar a sua família. Por que não o fez? Não é? Além dos 7 anos das vacas gordas, ainda esperou mais 2 anos até os irmãos baterem ali à porta. Tudo no tempo de Deus. Não é? Pedro, quando entrava no templo dia a dia, todos os dias entrava ali e saía, estava aquele coxo ali na porta. Pedro não foi lá ter com o coxo e dizer levanta-te e anda em nome de Jesus no primeiro dia, no segundo dia. Não sabemos quantos meses Pedro passou ali, mas um belo dia ele olhou e Deus lhe falou, está na hora. Ele ergueu o homem hesitou, ele pegou na mão dele e levantou. Então nós precisamos saber que a obediência é a finalidade, ou é o terreno onde o Espírito Santo depois possa agir e viver conosco. Não é? Ele não vai agir somente para nos tornar obedientes. Agora, depois de alcançarmos a promessa, nós vamos precisar ser a própria obediência em si. Mas viver no tempo de Deus, viver do modo de Deus, nós precisamos estar sempre em constante comunhão com Ele, para poder fazer as coisas dele, da maneira que Ele as faz. Então eu espero que Deus nos abençoe sobre isto e nos lembramos que não é decidindo que eu vou seguir o Senhor Jesus que me vai fazer um seguidor dele. Existe uma preparação para isso. É por isso que eu não acredito nestas pessoas que chegam na igreja e levantam a mão. Eu sou de Jesus a partir de agora. Mas na semana seguinte vive como o diabo. Então não pode ser assim. Então vamos orar e pedir a Deus para nos dar um coração afim dele e para nos dar sabedoria, inteligência espiritual, paz e também paciência, calma, e para nós não agirmos precipitadamente, porque a Bíblia diz que aquele que age precipitadamente é louco. Então vamos fazer isso. Senhor Jesus, já te agradecemos, Pai. Prepara o teu povo, Senhor, para o grande Evangelho, para aquilo que precisamos ser, fazer e viver aqui na terra, Senhor. Te pedimos. Não estarmos preocupados com a política, com a guerra, com isto, com aquilo, mas estarmos ocupados contigo. Te pedimos. Amém. Dizem que isto é verídico. No tempo da perseguição dos crentes na Rússia e nos países de leste, os crentes eram mandados com pessoas muito perigosas para uma certa região das minas, onde havia minas, uma exploração de minas. E eles eram enviados para lá como pessoas muito perigosas, né? São um perigo, é porque os crentes são um perigo para o pecado, não é? Exterminam o pecado. Então mandaram-nos para lá.
E essa zona ali na Rússia, não me lembro bem agora qual é o nome do lugar em si, mas havia muitos tremores de terra e muitas pessoas morriam ali quando havia aqueles tremores de terra naquela zona específica, mas era muito rica creio que era em carvão mineral. E depois, com o tempo, como havia muitas pessoas, havia outro tipo de presos lá e havia muitos crentes, muitas pessoas que viviam mesmo com Deus, eles começaram a perceber que nenhum crente morria em qualquer um dos tremores de terra. Não morriam, simplesmente não morriam. Então os oficiais, as pessoas e os outros presos que eram, sei lá, corruptos, assassinos, seja da pior espécie que havia, ou presos políticos, sei lá, havia de tudo ali, começaram a ver que os crentes não morriam nos terremotos. Morria sempre 20, 30, 10, 15 pessoas, porque eles tinham que entrar no fundo da terra para tirar uma coisa, e não voltavam, ou voltavam vivos. Não voltavam, ou se voltavam não estavam vivos. Então, de repente, todas as pessoas começaram a ter medo de morrer. E disseram, mas eu vou me tornar crente para não morrer também nos terremotos, nos tremores de terra que havia. Então, é para vermos que estas pessoas que vivem com Deus não estavam com medo, com receio de viver ali naquela zona. Eles eram com receio de não viver com Deus, de não morrer com Deus. E é isto. Então que isto seja uma lição para nós estarmos aptos e prontos para a vida que Deus nos dá. Não é? Está acima de tudo aquilo. Porque muita gente fala hoje, não, nós somos mais que vencedores. E quando nós olhamos, vemos que eles são mais que derrotados, pior que o mundo. O mundo vive melhor que eles. E não pode ser assim. Nós lemos também, por exemplo, em Hebreus, o Paulo falando lá no capítulo 9, diz assim que há certas coisas que nos são impostas até ao tempo da correção. O que é que isto significa? Vamos ver bem como é que está a nossa vida e que Deus nos abençoe, para que nós possamos alcançar esta correção, para nos tornarmos pessoas que consigam viver com a promessa ou com as promessas, outras, porque cada promessa tem a sua condição, não é? Não são todas as mesmas, mas a única coisa que é comum a todas elas é nós estarmos a viver com Deus e a conviver com Ele plenamente, como se nunca tivéssemos vivido outra vida anteriormente. Então que Deus nos abençoe e que nos dê vida e vida em abundância e que nós possamos conviver com esta vida, com Ele, e consigamos receber esta promessa de vida eterna. A palavra eterna significa estável, constante, sem altos e baixos, e que nós possamos ser aquilo que Deus é nesta terra. Deus nos abençoe.